tema de hoje é o seguinte: a Virgem Maria como modelo de todas as virtudes humanas, como modelo de equilíbrio humano e espiritual. Eu não vou ler agora uma passagem específica, porque ao longo da reflexão eu citarei várias passagens, você verá, porque eu quero abordar muitos aspectos ali da vida de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, em Nossa Senhora, a gente vê o ser humano, digamos, harmonizado pela graça, né? Perfeito. Nós vemos em Nossa Senhora o que nós seríamos se não fosse o pecado. Por quê? Porque ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Então, em Nossa Senhora, a graça transborda. Ela é o que nós seríamos se Adão e Eva não tivessem pecado. Ela é o que nós seríamos, dizia Santo Agostinho, se nós não tivéssemos contraído a mancha do pecado original. Então ela é o ser humano no sentido de humano, né? Ela não é deusa como Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então no sentido humano, Nossa Senhora é o ser humano mais pleno, mais perfeito que existe. Tanto que o anjo disse em Lucas 1, a partir do versículo 46, a partir do versículo 28, ave cheia de graça, que caritomene do grego, quer dizer plena, totalmente preenchida, o ser humano no qual habita todas as graças possíveis e imaginárias, que caritomene, podia ser a tradução. Então ela é um modelo do que nós devemos ser, de pessoa harmonizada, de pessoa totalmente aberta à vontade de Deus, que não perde a serenidade diante dos mistérios. Porque veja bem, uma maneira da gente medir a profundidade da nossa fé, ou da fé de alguém, é perceber como essa pessoa lida com os mistérios. Você sabia que na nossa vida existem mistérios? Existem perguntas sem respostas, existem coisas que ultrapassam a nossa capacidade humana de compreender, de sintetizar. E Nossa Senhora é grande, é madura, por quê? Porque ela teve serenidade, ela não perdeu a serenidade diante dos mistérios, diante das dores, diante das alegrias. Porque para Nossa Senhora a cruz inicialmente foi um mistério, ela não tinha a iluminação divina, ela não era Deus para saber que a cruz era parte do processo, não. Ela não entendeu, ela só viu o filho dela sendo morto injustamente. Mas ela teve serenidade e confiança diante dos mistérios. Eu sei que na sua vida também existem mistérios. Coisas que você não entende. Mas por que, padre? Por que eu não casei? Por que meu marido me abandonou? Por que tal pessoa morreu? Por que eu não sou assim como eu gostaria de ser? Por que eu não tenho tal condição na minha vida? Serenidade, confiança, fé diante dos mistérios. Nossa Senhora permaneceu em pé diante da cruz, de pé. João 19, a partir do versículo 27. Diante do auge da dor de uma mãe, vendo o seu filho assassinado cruelmente como um malfeitor, como um ladrão, sendo que nem mal ele tinha cometido. Ela permaneceu em pé. Exemplo de alguém que não perde a serenidade, a confiança. Exemplo de alguém que diz: Senhor, eu não estou feliz com isso. Porque Nossa Senhora não negou a dor, não é isso. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, porque ela não compreendeu, mas Senhor, eu me abandono na confiança em Ti. Porque eu tenho certeza que você me ama. Daí nasce a confiança em Deus. Eu tenho certeza que eu sou filho e o Senhor é meu Pai. Então eu tenho certeza que tudo que o Senhor me permite, eu compreendendo ou não compreendendo, vai concorrer para o meu bem. Tudo que o Senhor permite que aconteça no solo da minha vida, na minha história, eu compreendendo ou não compreendendo, vai concorrer para o meu bem, né? Essa é a confiança de Nossa Senhora. E veja bem, Nossa Senhora não foi poupada dos sofrimentos. Gente, já com o menino recém-nascido, Simeão disse: uma espada de dor vai traspassar sua alma. Esse menino vai ser causa de divisão, de juízo. Ela não disse, Simeão, profeta, não disse para Nossa Senhora, quando ela estava com o recém-nascido na mão: olha, esse menino vai te trazer muita glória, vai dar tudo certo. Não, uma espada de dor vai traspassar a sua alma. Mas por que Nossa Senhora era equilibrada diante de tantos tormentos e sofrimentos? Porque ela era totalmente enraizada em Deus. A metáfora aqui é muito válida. A árvore que tem mais
chance de não ser derrubada pelo vento, pelo furacão, pelo tornado, pela tormenta, é aquela que tem as raízes mais aprofundadas no solo, na terra. Então, se você e eu queremos ser estáveis, firmes, serenos diante dos mistérios, dos sofrimentos, das dores, nós precisamos estar profundamente enraizados em Deus. Profundamente enraizados em Deus. E isso pressupõe uma vida de oração. Isso pressupõe uma vida de entrega, de escuta da palavra. Nossa Senhora é um modelo de escuta. Nossa Senhora é um modelo de discipulado, né? Ela é a discípula perfeita. Por quê? Porque antes de conceber no ventre, os padres da igreja diziam, ela concebeu no coração. Ela concebeu na fé. Antes de conceber somente de forma, com seus órgãos reprodutores, como uma mulher que dá à luz a um filho, não. Ela concebeu no seu coração, na sua alma. Então ela é modelo de fé. Ela é o cumprimento integral daquela definição que Jesus disse, né? Meu pai e minha mãe são os que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Isso não foi Jesus repreendendo Nossa Senhora. Pelo contrário, lá em Lucas 8, 21 a gente vê isso. Mas foi Jesus dizendo, imitem minha mãe. Ela é aquela que ouviu a voz de Deus através do anjo e disse, faça-se. Eis-me aqui. E olha, o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no número 63, diz que Maria mostra o que Deus quer fazer em cada batizado. Em mim e em você. Em cada batizado. Deus quer fazer com que o batizado gere Cristo, como Nossa Senhora. Fique grávido de Cristo, dê a luz ao Messias. Pela fé, pela oração, pela esperança, pelo amor. E Deus quer também, a exemplo de Nossa Senhora, que cada batizado deixe Cristo crescer em si, como fez Nossa Senhora. E ainda Lumen Gentium diz que Deus quer que cada batizado aprenda a carregar Cristo, portar Cristo em si. E por fim, Deus quer que cada batizado, como Maria, ofereça Cristo ao mundo, porque ela dar a luz ao Salvador, ao educá-lo, ela o oferece ao mundo. Ele, como humano, como homem, foi educado à luz dos valores de Maria, de José, né? Então nós batizados como Maria precisamos gerar Cristo, deixá-lo crescer em nós, portá-lo, carregá-lo e oferecê-lo ao mundo, testemunhá-lo, né? E veja bem, Nossa Senhora, ela era integrada, a sua razão, a sua vontade, os seus afetos, a sua fé, ela é o ideal do ser humano sob a graça, o ser humano em harmonia com Deus, né? Ela é, como eu disse, a que caritomene. E ela estava sempre pronta. Em Nossa Senhora nós vemos nessa virtude da prontidão. Há tantas pessoas que estão prontas para serem servidas, e há poucas que estão prontas para servir, né? Deus quer que, como Nossa Senhora, nós estejamos prontos para servir. Nossa Senhora estava pronta para servir na visitação, mesmo grávida, largou tudo e foi cuidar da sua prima Isabel, que também estava grávida em idade avançada. Ela foi firme no sofrimento diante da cruz, ela foi pronta para servir, e ela foi aberta ao Espírito Santo, estava em Pentecostes, né? Como para-raio que atraiu o Espírito Santo, diziam os padres da igreja do período patrístico, né? É um ícone de virtude, e nós vemos que em Nossa Senhora também, já que nós estamos falando de equilíbrio, há uma junção, né? Há um equilíbrio entre fé e razão, entre discernimento e ação. Nós vimos lá em Lucas 1, 26, a partir do 26, né? Que ela perguntou ao anjo, como que vai acontecer isso, né? Você disse que eu vou ficar grávida, mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. Eu não tive relação com nenhum homem. E eu sei que para ficar grávida a gente precisa ter uma relação. Então, Nossa Senhora, ela não estava questionando no sentido de duvidar, mas questionando no sentido de querer entender racionalmente. E depois que ela entendeu racionalmente, ela deu o assentimento da fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela manifestou uma obediência madura e livre. Mas veja bem, ela integrou a fé e a razão. Porque como São João Paulo II dizia, nós cristãos precisamos servir a Deus com a fé e com a razão. A fé precisa ser racional e a racionalidade precisa ter fé. Por exemplo, tem muita gente que tem muita fé. Não, eu estou rezando para eu emagrecer, mas está fazendo regime?
estou rezando para eu passar no concurso. Está estudando? A fé e a razão. Você precisa fazer racionalmente a sua parte. Eu queria tanto ter o dom de tocar o piano. Está fazendo aula? Está se dedicando? Queria aprender uma língua. Está se dedicando? Queria crescer na fé. Está rezando? Está lendo? Está lendo? Então, ou seja, existe uma dimensão racional. Deus não nos desumaniza ao entrar na nossa vida, não. Agora tem gente que é muito aleluiado. Tudo é o diabo, né? Nem tudo é o diabo, viu, meu amigo? Tem coisa que o diabo está rindo e falando, não tem nada a ver com isso. O cara é irresponsável, não reza, gasta demais, perde tempo no TikTok, depois fala, os pecados me alcançou, eu não consegui comprar isso e pagar aquilo. O diabo está rindo, falando, não tem nada a ver com isso, eu estou ocupado com outras coisas. O cara não se organiza, não tem disciplina, não tem virtude, não trabalha direito, gasta com bobeira, perde tempo no YouTube, no TikTok da vida. E depois vai dizer que é o diabo. Isso é fé sem razão. Então Nossa Senhora apresenta para nós essa síntese. A fé tem que ter racionalidade, tem que pensar, tem que ser sensato. Me perdoe, tem muito cristão insensato, né? A pessoa, ela não consegue ter um discernimento lógico das coisas. Deus também fala na lógica. E claro, a lógica e a razão não podem ser sem alma também. Temos que ter espaço para a fé, para a manifestação da providência de Deus, mas uma fé racional. Por isso que Nossa Senhora é modelo de equilíbrio para nós, porque ela sintetiza fé e razão, não é? Nós vemos também que Nossa Senhora é a mulher do silêncio ativo. E falta tanto esse silêncio no nosso tempo, não é verdade? Essa capacidade de silenciar. A gente vê que Nossa Senhora, lá em Lucas 2,19 e 2,51, nós vemos que o evangelista diz que ela guardava todas as coisas no seu coração. Ela guardava todas essas coisas meditando-a no seu coração. E o verbo original do grego que foi traduzido como guardava é o verbo simbaló, que poderia ser traduzido como harmonizar, integrar. Nossa Senhora, ela ouvia a palavra de Deus, ela colhia de Deus o que Deus estava fazendo nos fatos, nos acontecimentos, nos sims, nos não, no que deu certo, no que deu errado. Então ela integrava, simbaló, tudo isso no seu coração. Ela harmonizava tudo isso, ela trazia o que Deus falava na prática para fazer parte de si mesma. Sabe? Ela tinha uma fé racional, por quê? Porque ela ouvia com atenção. O discípulo só é bom se sabe ouvir. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você tem uma empresa e tem um funcionário. Talvez o funcionário até tenha boa vontade, sabe? Mas ele não sabe ouvir. E por ele não prestar atenção, por ser muito avoado, tem gente que é muito voado, né? Sobretudo com todo respeito, as gerações mais novas, com todo respeito. Difícil muitas vezes, porque é muita concorrência da atenção, é vídeo, é aquilo outro. A atenção está muito multifacetada, a pessoa não consegue prestar atenção, né? Então você fala, mas a pessoa não ouve, depois dá um BO tremendo, porque a pessoa não presta atenção, não ouve. Então Nossa Senhora, ela ouvia e ela guardava no coração, ela meditava, ela integrava simbaló, né? E conservava em si tudo que Deus lhe falava. O coração de Maria, gente, é o lugar onde os mistérios de Deus se tornavam coerência, não confusão. Quantas coisas Deus já não falou para você e para mim? Quantos mistérios não existem na minha vida, na sua vida? Quantas coisas Deus já mostrou que é por ali ou que não é por ali? Conserve no seu coração. Nossa Senhora nos ensina esse segredo da espiritualidade também, do conservar, do contemplar. O equilíbrio entre falar e silenciar, entre contemplar e servir, ela nos ensina, sabe? E olha, quem olha para Nossa Senhora, descobre a beleza de uma alma ordenada por Deus. O que é uma alma ordenada por Deus? É uma alma onde Deus está no centro. Quando Deus está no centro da sua, da minha, da nossa vida, tudo se ordena, se harmoniza, se embaló, se integra, né? Muitas vezes, a minha vida, a sua vida é uma confusão, sabe, filho, filha? As nossas emoções nos puxam para o lado, nossa razão nos puxa para o outro. A gente não tem um minuto de paz, porque a gente ainda não centralizou a nossa vida em Deus. Quando eu e você centralizamos a nossa vida em Deus, temos a nossa vida enraizada em Deus, a gente consegue ter essa beleza da alma ordenada por Ele, né? E isso não quer dizer que não vão haver problemas na sua vida.
Isso não quer dizer que não vão existir dificuldades, sim, mas no meio do caos, que talvez hoje você está vivendo. Padre, o dia hoje foi difícil. Um caos. Talvez no meio da angústia, no meio dessa decepção que você teve com um líder, com um chefe, com um marido, essa traição que você descobriu, Deus está pedindo, centre a sua vida em mim, né? Maria, ela não fugiu da dor, mesmo, mas com a dor no coração, ela centrou sua alma em Deus. Ela é um exemplo de equilíbrio, por quê? Porque ela não foge da dor e ela nem idolatra o prazer, né? No nosso tempo, as pessoas fogem da dor e idolatram o prazer, o conforto. Vida boa é uma vida com muito prazer e conforto, nem sempre. É na cruz que Deus faz os maiores milagres na nossa vida. É na decepção, é na morte que começa a ressurreição. Então não despreze o sofrimento, carrega a sua cruz com fé e confiança, né? Que Deus vai tirar um bem maior de tudo. Agora veja bem, Santo Ambrósio de Milão nos dizia, doutor da igreja, lá no século IV, lá no Expositio in Lucam, número 2. A vida de Maria é modelo para todos. Percebam nela a regra de todas as virtudes. Todas as virtudes estão em Maria. Santo Agostinho, sermão 215, número 4. Maria concebeu Cristo antes no coração e depois no ventre. É o que eu dizia no início, né? São Cirilo de Alexandria, na homilia contra Nestório, um doutor da igreja. Maria é o templo santo, onde o verbo encarnado encontra o seu maior repouso. Olha que coisa linda. Ela é a síntese das virtudes do equilíbrio. Ela nos ensina a não agir por impulso, a não ser dominado pela ansiedade, a responder diante das coisas e não reagir. Às vezes nós estamos tão no automático que a gente só está reagindo, sobrevivendo, mas a gente tem que aprender a responder, não só reagir, né? Que ela nos ajude a viver essa oração silenciosa, essa escuta fiel, né? Que a gente centre a nossa vida em Deus, né? E saiba, termino com essa frase, que em Maria a vontade humana não luta com Deus, mas descansa nele, repousa nele. Não lute com a vontade de Deus, descanse na vontade de Deus, porque ela é o melhor lugar. É o lugar onde você encontra paz, equilíbrio e harmonia. Que nós imitemos Nossa Senhora, ícone e modelo de todas as virtudes.